UTI, minha grande paixão hospitalar. Da mesma forma, eu vou repetir um pouco do que a gente falou na semana passada, mas da mesma forma que a gente abordou o Centro Cirúrgico Central de Material no semestre passado, que diferente da UTI já é um lugar que eu gosto de ficar bem longe, nós vamos abordar nesta disciplina. Eu não vou dizer muita coisa que acontece lá dentro. Eu vou tentar trazer num contexto, num conceito de o que a gente precisa fazer para o nosso paciente nunca parar lá dentro. Pouco importa onde esteja o paciente. Óbvio, quando eu estou numa condição hospitalar, fica mais fácil para trabalhar, né? Mas mesmo em unidade de repouso, casa de repouso, home care, tem muita coisa que a gente consegue fazer para evitar que o paciente caia lá dentro. Mas algumas patologias, algumas condições clínicas, alguns procedimentos, né, não tem como. Terá que ser abordado na disciplina. Nós abordaremos na disciplina. Tudo bom, senhor? Beleza? Seja bem-vindo. Que o calor que você está sentindo, né, emane na cidade de São Paulo. Estamos precisando. Então, o que seria aí uma unidade de terapia intensiva? Ok? Isso aqui acho que dá para ler, né? Dá para ver o slide, tá? Beleza. Então vamos deixar assim. O que seria uma unidade de terapia intensiva? O primeiro contexto que a gente precisa ter é que é um setor fechado, similar lá à condição que a gente viu no centro cirúrgico. Por que é um setor fechado? Qual que é o objetivo de se manter a UTI como um setor fechado? Pouco movimento na sala, só os funcionários autorizados para não levar mais contaminações. Vamos pegar a parte final aí da fala da Silvana, né? Se a gente for pensar lá na central de material, a UTI seria que tipo de setor, que tipo de unidade? Crítica, semicrítica ou não crítica? Crítica, uma unidade crítica. Então, o objetivo da gente manter a UTI como uma unidade, um setor fechado, é justamente por conta de aspectos de biossegurança, tá? Questões específicas de biossegurança, ok? Então, senhor, UTI, setor fechado. UTI, por que ele é um setor fechado? Porque é uma unidade crítica. Ele é um setor fechado justamente por questões de biossegurança. Quando a gente fala questões de biossegurança, estou falando principalmente relacionado a qual condição? Contaminação. Estamos falando aí principalmente relacionado à redução da circulação de micro-organismos no setor. Esse é o objetivo de manter o setor fechado. Tudo bem? E por ser um setor fechado, como é que a gente pensa na roupa do profissional? Roupa privativa. O objetivo é justamente para evitar que o indivíduo venha com roupa externa ou com roupa de qualquer outra unidade hospitalar para entrar dentro
consigo microorganismos. Na UTI se usa Propé? Sim. O que seria a roupa privativa aqui na UTI? Porque a máscara seria um EPI, né? Mas ok, vamos deixar ela aí. O que mais? Avental. Avental? Aquela Aquela roupa lá? veste toda assim, amarra assim. Que Aquela não fica com o roupa bumbum de fora. que não fica com o mundo de fora, gente? Esqueci. Dependendo da colega de trabalho, seria legal, né? Trabalhar com alguém de fora. Calcinha cavadora no meio do plantão. Ah, eu ia chamar ela toda hora para me ajudar, sabe? Eu venho aqui. Não, pode ir. Vai. Eu vou ficar olhando quando você vai embora. Interessante, né? Dá um desconto na hora. Tudo bem. Né? Por isso mesmo, né? Já está chegando a hora, né? De fora, né? Interessante. Roupa privativa é a calça e a camisa, né? O pessoal dá um desconto. Eu tô desde as 3h30 acordada, da manhã. É, então hoje não tem bunda de fora. Não, não tem. Tá frio. Tirando é Sérgio, né? Eu? É. Lucas. Lucas, perdão. Eu tenho que contar, eu também estou exausto. Eu só tive férias da faculdade, trabalhei pra caramba, mas graças a Deus tive férias da faculdade. Então, por gentileza, um certo. Pelo menos eu não tinha de Joyce. Tudo bem? Usa-se o Propé? Usa-se o Propé? Sim. Não. 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 Por que eu não uso o Propé na UTI? É só no seu segundo. Porque o da. Não tem secreções? Posso fazer uma pergunta? Não é da aula. Não, Na peraí. verdade eu só quero saber que horas que a aula termina, rapidinho. Porque tá todo mundo perguntando aqui. Primeiro me responda, usa Propé sim ou não? Não. Não. Mas porque a gente tem contato. Diferente do centro cirúrgico. Diferente do centro cirúrgico, em que ali você vai ter uma exposição de partes do corpo que são estéreis, na UTI não é sempre que isso vai acontecer. E na UTI acontecem procedimentos clássicos de enfermagem. Por exemplo, o banho. Aí imagina, eu dou banho no paciente. O meu profissional dá um banho no paciente, ou eu mesmo, dependendo se tiver pouco profissional naquele dia. Aí vai molhar. Você vai sair espalhando algo de um quarto para o outro. Ok? Só que não tem um Propé, mas o calçado, óbvio, isso é em todo o hospital. O calçado é 100% fechado. Você até pode usar aquele chinelo, né? A marca famosa é o Croque, mas já existe aí um monte de concorrentes menos caros do que a marca famosa. Você pode usar, desde que seja 100% fechado. Eu já trabalhei em uma UTI que eu olhei para o pé da menina, estava lá e ainda tinha um. Minha filha gosta dele que fala Osana, como é que é? Stitch. Aí eu falei, lindo ser Stitch. Ela, você gostou? Adorei, tio. Ela, sério? Eu falei, sério? Mas se preencher todos os buraquinhos com o Stitch, vira um sapato fechado. Não, claro que não. Eu só não vou jogar caçominho. Mas olha que faz sentido. Não. Cobre os buraquinhos. Não. Não. Ó, primeira coisa, você virou enfermeira. Você virou aquela. Você vai ser a chata do hospital. Enfermeiro bom, enfermeiro chato.
Por isso que quando vocês ficarem mais tempo daqui a alguns anos vocês vão se olhar no espelho e vão falar assim, o professor tinha razão. Porque chega uma hora que a gente não tem paciência. Porque as pessoas vão falar essa besteira. Mas eu já paguei todos os dias. Olha, tem Stitch, tem a Stitch, tem não sei o que, tem todo mundo. Pra minha defesa, eu não uso Crocs. Mas Tudo é bem, só Crocs é uma um questionamento. Olha, Crocs é uma maravilha. Você só não pode ir pra praia com Crocs. Mas o Crocs é uma maravilha. Jamais vai pra praia, cara, de quem já foi pra praia. Eu não. Jamais faça isso. Ok? Então, por que a gente tem que usar o calçado fechado? Vai que cai o sangue no seu pé, meu. Não tem como estar fechado. É fechado. Não é brasileirado. Eu olho e não vejo o buraquinho. Mas o buraco está lá. Tá? Então, vamos fazer isso. Porque realmente a menina ainda achou um absurdo. Foi levar a reclamação para a gerente. Eu ainda tirei sarro do supervisor. Ele falou assim, ela nem respeitou você. Já foi direto para a gerente. Aí, graças a Deus, naquele momento tinha uma gerente consciente. Aí que falou assim, realmente, pode ir para casa, pode trocar. Porque hoje nem com sapato adequado você vê. Você não pode ir de tênis, você não pode nem de tênis de pano. Sapato impermeável. E você, como enfermeira, tem obrigação de cobrar. Como vocês estão na gestão, né? Aula de gestão. Porque se eu estou lá no plantão, a minha funcionária está lá, né, com o chinelo, com os buracos, e chega a minha supervisora, ela não vai dar bronca na menina. Ela vai falar assim, Vitor, vem aqui, por gentileza. Você não viu? Você não tem uma visão super? Você não viu? Precisou eu aqui para ver aquilo que você já deveria ter visto. No início do plantão, você não passou o plantão para as suas funcionárias? Porque quando a gente passa plantão para funcionário, a gente olha o funcionário, tudo, a gente olha tudo. O funcionário está com um anel na mão, pode fazer o plantão? Não, vamos ver. É que eu amo meu marido, ótimo para ele, tira essa bosta. Mas tira, filho, tira. Não pode. E ponto. E quem tem a obrigação de ser o chato de olhar a roupa do funcionário? Pouco importa qual é o setor. Em unidade básica de saúde, ok. Mas dentro de uma unidade hospitalar, não pode. Não pode nem os tênis que vocês estão usando. Não pode. Questão de biossegurança. Simples assim. Vai você chegar num plantão, num hospital, na aula que a gente está tendo, com um tênis de pano, você está na experiência, né? Ótimo, né? Passou. Eu só não vou te mandar embora agora, porque isso vai sair muito caro para a instituição. Ter que pagar a multa. Fica aí por 45 dias, enchendo o saco, ocupando espaço, mas você não vai passar no seu período de experiência. Então, essas coisas, por que o hospital funciona? Porque tem nós, enfermeiros, não é enfermagem. O hospital funciona porque tem enfermeiros. E a gente pega no pé de todo mundo, até do dono do hospital. Porque a gente é chato. Por que a gente é chato? Porque a enfermaria é minha. E se der algum problema, vão jogar nas minhas costas. Então eu pego no pé de todo mundo. Vitor, eu te odeio. O problema é seu. O professor Vitor é uma coisa. O enfermeiro Vitor é outra pessoa. Totalmente diferente, não é? Porque as coisas têm que funcionar. Então não pode. Eu vou até colocar aqui sapato, calçado, né? Melhor que sapato. Ok? Que vocês jamais se esqueçam disso. Tá? Principalmente para quem tem sonho de trabalhar em hospital e principalmente hospital credenciado. Vocês jamais se esqueçam disso. Calçado fechado, e não é apenas calçado fechado, porque os tênis de vocês estão fechados.
Só que de pano. Impermeável. Ele entra como um EPI, como um equipamento de proteção individual. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Respondendo a sua pergunta, sim, Lívia. Vocês vão querer intervalo, sim ou não? A resposta é sim, ou a resposta é não. Sim ou não? Então vai acabar no horário que sempre acaba. Entre 9h15 e 9h30. Tá? Se chegar 9h15 a gente encerrar o conteúdo do dia, eu não inicio o conteúdo da próxima aula. Se chegar 9h15 e a gente tiver conteúdo, a gente mas vocês só me lembram que o celular está ali gravando. Eu não estou controlando o horário. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Touca. Por que se usa touca dentro de uma UTI? Justamente, alguém falou aí, pelo cabelo mesmo, cabelo caro. São todas as UTIs? As credenciadas, sim. Principalmente quando você vai chegar perto do seu paciente. Tá? A máscara é a mesma coisa. A máscara, você vai usar a máscara o tempo inteiro? Não, você vai usar a máscara quando você for fazer um procedimento invasivo. Tem lugar, eu já trabalhei no hospital, em UTI, que usava a touca o tempo inteiro, o plantão inteiro. E eu já trabalhei em UTI que você só usava a touca quando você ia fazer um procedimento crítico ou semicrítico. Aí você usava a touca. Ok? Já trabalhei em duas instituições. Qual que é a regra? Vocês vão seguir a regra da instituição. Tudo bem? E a máscara a mesma coisa. A máscara, né? A maioria dos lugares que eu trabalhei, usa-se a máscara quando ia fazer procedimento crítico ou semicrítico. Justamente para proteger o paciente das gotículas. Eu vou dar um banho no paciente. Eu preciso usar máscara? Vou dar um banho de leito num paciente que está entubado. Eu preciso usar a máscara? O banho é um procedimento crítico, semicrítico ou não crítico? Crítico, semi ou não? Tem alguém presente? Eu acho que é crítico. Acham que depende do paciente? O banho é um procedimento. O que é um procedimento crítico? Lembra do semestre passado? Quando nós vamos acessar o quê? Tecidos corporais livres de micro-organismos. Usa-se até a definição estéril. Nós já vimos o que é estéril no semestre passado. Tecidos estéreis. Ou quando eu vou ter contato com fluidos, né, de um tecido que já está aberto. E o que é um procedimento não semicrítico? Quando a gente acessa tecido mucoso. E o que é um procedimento não crítico? Oi? Esse é um exemplo. O que é a definição de um procedimento não crítico? Quando eu não acesso nem tecido. Quando o meu procedimento ele é na epiderme do paciente. Eu não vou ter contato nem com tecido mucoso, nem com tecido externo corporal. O banho é um procedimento crítico, semicrítico ou não crítico? Não crítico. Não crítico. Você vai precisar usar máscara?
Você será um supervisor. Você vai olhar o técnico e vai falar: esse procedimento você usa máscara, esse procedimento você não usa máscara. Tudo bem? Ótimo. Então a área privativa, um setor fechado. Já vimos aí a parte da vestimenta. Que profissionais que trabalham numa UTI? Quais são os profissionais? A equipe fixa do local, nós temos o médico, nós temos o enfermeiro, a equipe de enfermagem. Quem compõe a equipe técnica de enfermagem? Ok. A equipe técnica de enfermagem, você pode ter o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Na UTI, quem entra? Auxiliar não entra? Não. E fisioterapeuta. Essa é a equipe mínima de uma UTI. Uma equipe mínima. Sem contar a equipe de apoio. Aqui eu não estou entrando na equipe de apoio. Ok? Tem UTIs que vai ter, se for de um hospital credenciado, você coloca fonoaudiólogo. Por quê? Não, TI. Por quê? A maioria dos hospitais que eu trabalhei, já trabalhei com um hospital que tinha fonoaudiólogo exclusivo da UTI. E já a maioria dos hospitais, a fonoaudióloga acaba rodando o hospital inteiro. Ok? Mas já trabalhei em unidade, que a UTI era imensa, era 45 leitos, então tinha uma fonoaudióloga lá, exclusiva para a UTI. Aí as outras profissionais, vocês falaram, nutricionista, assistente social, já trabalhei em um hospital que tinha psicólogo, né? Elas são equipes que não são exclusivas da UTI. Professor, por que uma fonoaudióloga é importante numa UTI? O que me interessa para vocês é isso aqui, ok? Fonoaudióloga está lá em asterisco justamente porque não será cobrado de vocês. Vamos pegar um exemplo. Meu paciente está com déficit degluticional. Quem vai dizer, quem vai dar o diagnóstico de déficit de deglutição? Porque, infelizmente, o nosso diagnóstico não é aceito para fins de tomada de decisão. E também para fins de remuneração no procedimento, quando a gente tem sim convênio. Precisa da assinatura de uma fonoaudióloga. Porque esse é um trabalho específico dela. Aí eu tenho um paciente que ele não consegue deglutir, o técnico vai me chamar. Eu vou confirmar essa condição. Se o paciente não consegue deglutir, qual que é o procedimento que é indicado para esse paciente? Sonda que tipo? Nasointeral. Que só é administrada, só é executado esse procedimento com a assinatura do médico. Aí eu vou tirar a sonda nasointeral do paciente. O que precisa fazer com esse paciente? Em que momento que eu puxo essa sonda? Em que momento que eu tiro? Falo assim, beleza, você não precisa mais desta sonda. Ele já consegue deglutir. E quem vai me dizer que ele consegue deglutir? O paciente acabou de sair de um processo de intubação. Ele estava lá com tubo orotraqueal. Precisa ter uma liberação. Eu não dou nada para o
paciente engolir sem a assinatura de uma forma. O paciente acabou de tirar o tubo, beleza, foi extubado. Todo paciente entubado, ele tem, pelo menos todo não, mas vamos assim, a regra é, entubou, tem sonda nasointeral, para poder se alimentar, beleza? Essa é a regra. A exceção é nutrição parenteral. A regra é essa. Aí eu estudo o paciente, beleza, junto com o fisioterapeuta e com o médico, procedimento muito bem feito, show, ele está com a sonda. Eu vou arrancar a sonda, já vou dar comida? Jamais. Eu respeito o trabalho da forma. Por quê? Porque é ela que vai ter que fazer os testes. E é ela que vai me dizer, está liberado, dieta, sei lá, líquida, pastosa ou líquida com espessante, dieta pastosa. Aqui já pode dar dieta sólida. Esse é o trabalho dela, não é o meu trabalho. Eu só vou olhar para a cara dela e falar assim, e o que eu faço? Entendeu a importância? Por isso que quando a UTI é uma UTI com padrões do hemisfério norte, da parte rica do hemisfério norte, vai ter uma fonoaudióloga. Okay? Todas as UTIs vai ter fono? Não. Mas é um profissional extremamente importante. Repito, o paciente chegou inconsciente na sua enfermaria, no seu PS. Não dê nada para essa pessoa engolir sem o carimbo e a assinatura de uma fonoaudióloga. Por quê? Porque se esse paciente broncoaspirar, a responsabilidade é dela. Você que pergunta. Se o paciente é broncoaspirar, chegou lá um paciente, sei lá, com acidente vascular encefálico. Ok? Aí o paciente chegou inconsciente, no dia seguinte ele acordou. Está lá com a sua hemiplegia lateral. Eu vou dar comida para esse paciente? Nem pensar. Eu chamo a foto. Vou falar assim, o paciente acordou, eu preciso da sua avaliação para saber se esse paciente pode ir. E fico esperando. Por isso que esse paciente, esse profissional precisa estar presente na UTI. Tá? Tudo bem? Quando eu comecei a minha carreira na enfermagem, em 1996, eu me formei em 97, em 97 eu arrumei meu primeiro emprego aqui do lado. Na época se chamava Dom Silvério Gomes I. Hoje se chama São Camilo de Santana. Eu era auxiliar de enfermagem e trabalhava na UTI. E muitos procedimentos que são exclusivos para enfermeiro hoje, naquela época eu fazia. Era uma outra época. Literalmente a enfermagem ainda estava num processo de evolução. Hoje não entra auxiliar de enfermagem. Às vezes você tem remanejamento de profissionais dentro do hospital porque faltou o profissional na UTI. No seu remanejamento, se for instalado um auxiliar, ele pode se recusar a executar a ação. Por quê? Porque a lei diz que ele não pode fazer. Aqui na lei é uma resolução. Aqui é uma lei. Resolução é um ato administrativo. A lei ela é um ato legislativo. Nós somos obrigados a seguir no hospital também. Tá? O auxiliar pode ser recusado. E o fisioterapeuta, óbvio, por óbvio, ele ganhou o seu espaço e é de extrema importância. Muito da fisioterapia é feita fisioterapia respiratória. Mas o ideal também seria que se fizesse fisioterapia motora. Poucos as UTIs fazem fisioterapia motora. Tanto o médico quanto o enfermeiro tem que ser, qual é a especialidade? Intensivista. Médico intensivista, enfermeiro intensivista. Pasmem, aqui também acontece a estupidez da enfermagem. Eu vou repetir, tá ligado? Estupidez de você rodiziar os profissionais de enfermagem. Eu exijo que você tenha uma especialização em
se machuque, ou vai que falta 5 minutos e a gente precisa fazer um gol e você vou te jogar lá no ataque. Você é um idiota. Só que essa burrice vem crescendo na enfermagem. Esperamos que acabe. Isso é uma idiotice. Quanto mais especialista você for, melhor. Na época da pandemia, na época da Covid, eu trabalhei em 2 hospitais de campanha e nenhum dos 2 tinha médicos intensivistas, nem enfermeiros, nem fisioterapeutas. Foi um inferno. Porque é outra especialidade. Peguei cardiologistas, trabalhei com neurologistas, trabalhei com emergencistas, trabalhei com clínicos, excelentes profissionais naquilo que eles estavam preparados para ser. Só que intensivismo é outra pegada. Muda tudo. A forma de você analisar o paciente é totalmente diferente. Por isso que o nome se chama terapia intensiva. Porque eu tenho que ficar observando o meu paciente o tempo todo. O tempo todo. Quando eu penso aqui na equipe, o caso mais baixo, para técnico está meio padronizado, para enfermeiro ainda nem tanto. A legislação até dá um número. A legislação é a NPC 50 da Anvisa. Quantos pacientes para cada técnico de enfermagem? Ideal é 4, mas na prática, 6. Numa UTI. Então nós já temos 4 e 6 da mesma pessoa. Quem falou 3? 3. Quem dá mais, quem dá menos? Mas depende se estiver entubado. Quem dá mais, quem dá menos? Porque se tiver entubado, serão quantos, Esther? Eu acho que você só pode ficar com 1 ou 2 no máximo entubado. 1 ou 2 no máximo entubado? E aí, quem dá mais, quem dá menos? Na prática, você trabalha com 2, podendo chegar até 3. Ok? E aí eu já vou te dizer o que é o oposto do pensamento comum. Quem dá mais trabalho? Paciente entubado ou paciente consciente? Vou pegar, eu tenho 2 pacientes. Eu tenho um paciente consciente que infartou e eu tenho um paciente que infartou, mas está entubado. Qual dos 2 vai me dar mais trabalho pensando como um técnico? Consciente. Porque ele pede mais coisas, ele chama, ele fica te pedindo o tempo inteiro: traz água, faz isso, me ajuda aqui, me levanta ali. O entubado não, ele está inconsciente. O entubado ele literalmente é um paciente. Né? Por incrível que pareça, no pensamento comum, a primeira impressão é: putz, o entubado vai me dar mais trabalho. Mas na prática é o contrário. O consciente dá mais trabalho. Tudo bem? Então, na prática, né, aqui você vai pegar isso aqui lá pela RDC 50, ok? Tá na Anvisa. E enfermeiro? Quantos pacientes para cada enfermeiro? Quem dá mais, quem dá menos? Acho que é quanto? Mais quanto? 12. Quem dá mais?
coisa que eu falo para vocês que, cara, hoje eu nem mijei. Fala, Deus. E é isso porque ninguém parou. Não, naquele dia ninguém não teve parada. Então, ou seja, o plantão vai indo do jeito que ele está aqui. Porque se para, tudo continua e você está aqui na parada. E está tudo continuando. Você termina a parada, você tem que finalizar a parada, fechar o carrinho, solicitar as medicações da farmácia, conferir o carrinho, fechar o carrinho, fazer toda a parte administrativa, fazer o protocolo pós-parada se a pessoa viveu, ou fazer o protocolo de despacho se a pessoa faleceu, e depois você volta e toca todo o restante. Óbvio que no dia de 16 foi, aquele dia que você sai, como o meu cabelo, eu gosto dele grande, eu saí parecendo um pouquinho, só faltou as garras sair, porque o cabelo já estava igual. Na média você vai trabalhar com 10, e 10 já é difícil, ok? 10 já é muito difícil. Por quê? Porque se eu tenho 10 pacientes e eu tenho 2 pacientes para cada técnico, eu não tenho só 10 pacientes. Eu tenho 10 pacientes e 5 técnicos. Então, ou seja, eu tenho 15 pessoas para tomar conta. Lembra da aula de. Vocês tiveram gestão comigo? Não, né? Você teve? Lembra lá? Então aí tem que pegar escudo, farmácia, central de material, posto de enfermagem, todos aqueles trabalhos administrativos que você vai colocando no técnico. Por que às vezes a gente coloca no 3? Por que às vezes a gente coloca no 3? Pensando lá no administrativo. Primeira admissão, segunda admissão, terceira admissão. Às vezes acontece. Ok? Quando você vê muitas altas na UTI, você comemora e se preocupa. Você comemora porque a pessoa está indo para casa. Show de bola, legal, uhul, parabéns, vá e não volte mais. Mas você se preocupa, porque se você deu alta, você tem o leito livre. E se você tem o leito livre, pessoal, vai ser a última vez que eu vou pedir para vocês pararem. Ok? Tudo bem? Não tem mais criança. Não quer assistir a aula? Tchau. Está gravado. Aí eu mando o link para vocês. Vocês assistem. Só não me Tá bom? Obrigado. Quando tem muitas altas, realmente. E a admissão dá um trabalho do cão. Porque você tem que começar tudo do zero. Eu tenho que fazer o histórico de admissão, eu tenho que fazer toda a papelada, eu tenho que preparar o leito. O paciente, se ele está vindo para a UTI, ele está vindo instável, exceto quando ele vem do centro cirúrgico, que ele já vem sedado, mas mesmo assim, eu preciso fazer a avaliação. Se ele está subindo do PS, ele está subindo instável, eu preciso estabilizar este paciente. Então, o lado bom da alta é que você comemora que o paciente está indo embora, mas o lado ruim da alta é que eu não sei qual é a bomba que virá depois. Que vai vir, não. Por isso que a gente sempre trabalha. E quando eu estou pensando, percebe que eu não estou trazendo só a doença, eu estou trazendo você como enfermeiro. Então nós já começamos falando, eu olho para a roupa dos meus funcionários. E quando eu faço a escala dos meus pacientes, dos meus funcionários para cuidar dos meus pacientes, eu preciso pensar em futuras admissões. Quando eu comecei a minha carreira, eu não sabia disso. Eu não tive aula disso. E aí teve a admissão, eu tive que chegar para o técnico e falar assim, oi, tudo bom? Você pode admitir para mim? E é óbvio que a pessoa, você torce o nariz, não é todo mundo que é macaco gordo. Tem gente que não é. Macaco gordo é aquele que quer ajudar. Então você já deixa programado qual que é a admissão que ele vai fazer, se é a primeira, a segunda, a terceira, e aí se chega, você só olha para ele e fala assim, você é a segunda, bora, comigo. Porque você vai admitir todos. Lá na UTI Covid eu trabalhava com 6. Não, foi o melhor lugar que eu trabalhei.
eu tinha muito paciente, eu tinha 6 para cuidar. Putz, 6, nossa, foi tranquilo. Mesmo tendo parada, mesmo tendo intercorrência, você tem só 6, porque são só 3 técnicos. Dá para você tocar. Né? E como tinha bastante enfermeiro, nas 2 UTIs tinha enfermeiro que adorava o administrativo. Então ela literalmente ficava no posto de enfermagem, tocando toda a parte administrativa, telefone, papelada, né, acerta o exame, agenda o exame, toda essa parte administrativa, acerta a alta, papelada da alta, passa o plantão da alta, acerta a admissão, pega a papelada da admissão, organiza o prontuário, tá? Pega o plantão da admissão. Então, tem toda essa parte administrativa que se toca. Se você não tem um enfermeiro que faz essa parte, e eu tenho uma UTI, vamos pegar aqui um exemplo, com 20 leitos, e eu tenho 2 enfermeiros, cada um com 10 pacientes, você vai tocar o administrativo dos seus 10 pacientes. Você literalmente divide a UTI no meio. Então você está aqui dividido. Pá, daqui para cá 10, daqui para cá 10. Beleza, daqui para cá, vamos supor que eu estou dividindo com o Ricardo. Ricardo, daqui para cá, você só vem se eu te chamar. E daqui para cá, eu só vou se você me chamar. Beleza? Você toca o seu, eu toco o meu. Se você precisar de ajuda, você me chama. Se você não precisar de ajuda, boa sorte no seu plantão. E você vem com seus técnicos para os seus pacientes. Tudo de administrativo e tudo de clínica você toca. Tudo. Quando você tem 3 enfermeiros, você pode fazer divisão. Então, só um aí. Às vezes tem gente que não gosta e tem gente que não gosta de administrativo. Eu, se eu tiver que escolher, eu sempre vou escolher a clínica. Eu escolho, porque eu gosto de encostar nas pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto disso. Mas eu sei que uma das minhas principais funções é o administrativo. Eu preciso fazer isso. Então, se eu tiver que fazer os 2, azar o meu, eu faço os 2. Ok? Se eu não tiver que fazer, se eu tiver que separar, show de bola. Escala. Como é que a gente faz a escala dos pacientes? Então, vamos supor que eu tenho, já vou mostrar algumas fotos de UTI. Tem leito 1, leito 2, leito 3, leito 4, leito 5, leito 6. Ok? Aí vamos imaginar que a UTI é uma ferradura. Leito 7, leito 8, leito 9, leito 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É uma UTI com 16 leitos. Né? Vamos imaginar, a maioria das plantas físicas tenta ser assim. Todas são assim? Não. Por que não? Porque você faz aquilo que o prédio permite que seja feito. Ok? A maioria das plantas físicas tenta colocar o posto de enfermagem no meio. Por quê? Porque aí eu consigo ver tudo. Eu realmente vejo a UTI inteira. Ok? Todas as UTIs são assim? Não. Eu já trabalhei numa UTI, que essa foi a mais esquisita de todas. Que a UTI ela era um T. Aqui tinha uma porrada de leitos, aqui tinha uma porrada de leitos. E a gente dividia a UTI. Fala, você fica na frente, eu fico no fundo. A maioria tenta ser assim. Poucas eu trabalhei que eram assim. Mas elas tentam ser assim. Como é que eu divido o meu técnico? Como? Você nem usa furculin na UTI. Tá? Furculin você vai usar na semi-intensiva, né? E alguns hospitais usam enfermaria. Aqui é como é que você divide os seus técnicos. Escala administrativa. Repito, vocês não são apenas clínicos. Você não é médico, você não é fisioterapeuta, você não é fonoaudiólogo, você é enfermeiro. Você tem que fazer tudo o que eles fazem, da parte clínica, e também a parte administrativa. E só nós temos equipe. Eu tenho que escalar a minha equipe, direcionar a minha equipe e, o mais difícil, supervisionar a equipe. Supervisão é uma visão de super-herói. Ou seja, você vai ter que ver, se eu tiver 10 pacientes, eu tenho que ver o trabalho dos 5 técnicos. E dar um trabalho do campo. Em que momento que
as doses, para ver se está tudo certinho. Você não administra nada. Por quê? Porque se você errar, quem errou junto com você? Eu. Então, como eu não quero errar com você, você não faz nada. Se eu não disser para você, agora você pode fazer. Enquanto isso, vai medindo os sinais vitais, vai preparando a roupa para o banho, vai preparando, vai vendo se já tem curativo, vai olhando as drogas que estão posicionadas nas bombas de infusão, vê o que está para acabar. Enquanto isso, você vai fazendo outras coisas. E aí eu vou olhar a sua prescrição. E óbvio, que não é que eu tenho o mundo para eu ler prescrição. Para nada, filho. Para nada. Tem que ver a prescrição com um carro de Fórmula 1 fazendo a curva. Esse é o trabalho de enfermeiro de um tempo. Todos os enfermeiros olham a prescrição? Não. Professor, por que você olha? Porque eu já vi colega se ferrar porque não viu a prescrição, o técnico administrou a medicação errada, quem rodou junto? O enfermeiro. E ele vai falar assim, não deu tempo de eu ver. Não tem essa desculpa. Por isso que o enfermeiro chega antes e sai depois. De todo mundo. O enfermeiro é mãe. Almoço de domingo, está todo mundo dormindo, a mãe já acordou para preparar o almoço. Todo mundo encheu a pança e está lá vendo o jogo de futebol. A mãe está terminando o almoço. Somos nós. Aí eu tenho técnico A, tenho técnico A, tenho técnico B, tenho técnico C, D, E e F. E G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e H. Quantos pacientes para cada técnico mesmo? Quantos? 2. Então eu vou colocar aqui A, B, A, B. Aí eu venho aqui C, D, C, D. Aí eu venho aqui E, F, E, F. Aí eu venho aqui G, H, G, H. Óbvio que os técnicos odeiam a escala assim. Se dane, eu não estou lá para ser seu amigo, estou lá para correr junto com você e fazer com que você não erre. Por quê? Porque se você cair no buraco, você vai dependendo do que você fizer, você me leva junto. Você teve aula de gestão comigo, lembra da escala da enfermaria? Se é quarto, eu faço isso, coloco alternados no quarto. Por quê? Não. Porque na enfermagem ninguém trabalha sozinho, principalmente a equipe técnica. Porque vai chegar um determinado momento do plantão, você é enfermeiro. Você não sente fome, não sente cansaço e não sente vontade de ir no banheiro. Todos os outros, ok. Você não. Por quê? Porque você é enfermeiro. Você é um ser iluminado. Que no caso imuniza. Vai chegar um determinado momento que o seu técnico vai querer mijar. Quem vai olhar o paciente quando ele está mijando? Porque é óbvio que ela não vai só mijar, ela tem que usar a perna. Antes era mais rápido, mas agora tem o zap. O mijo não demora 15 minutos, é meu? Porra, eu tenho saudade do Estadão de domingo. A cagada era mais rápida do que a mijada de hoje. Quem vai olhar o paciente enquanto essa pessoa está lá no banheiro? Ou no seu descanso, no seu intervalo para o descanso interjornal. Lembra da gestão? Se é de 4 a 8 horas, eu tenho direito a 15 minutos. Se é acima de 8 horas, eu tenho direito a 1 hora de descanso. Quem disse isso? Olha. Enquanto seu paciente, seu funcionário está almoçando, quem vai olhar o paciente? Assim, funcionário A foi
começar, quem vai olhar o paciente do leito 1 e do leito 3? Esses dois trabalham juntos. Esses dois trabalham juntos. Esses dois trabalham juntos. E esses dois trabalham juntos. Significa, o que acontece aqui não é problema desse aqui. O que acontece aqui é problema desse aqui. Esse agora não erra. Quantos rodam junto? 3. Roda eu, roda o que errou e roda a dupla. Como é que eu faço escala? Vocês não tiveram aula de gestão comigo. Mas eu não ensino disciplinas sem falar de gestão. Eu acho isso uma burrice pedagógica. Vocês não são apenas clínicos, vocês não são médicos. Nós vamos falar de parada? Vamos falar de parada. Vamos treinar parada? Acho contraproducente para vocês. Okay? É bonito, é gostoso, é divertido, é legal, mas vai trabalhar em TI? Não. Então para você não vai servir de nada. Por quê? Porque quando você vê uma parada, você vai ter esquecido. Exceto se você ficar treinando periodicamente. Não treina? Acabou, filho. Eu fiz um treinamento de parada hoje. Daqui 6 meses eu vejo uma parada na rua. O que vai acontecer com o paciente? Eu não vou lembrar. Por isso que nos hospitais tem um código azul. O paciente para na enfermaria, a maioria dos hospitais liga para a galera ou da UTI ou do PS. A gente vai correndo para fazer a parada. Por quê? Porque o enfermeiro na enfermaria não é que ele é pior do que eu, é que ele não tem este treinamento. Só isso. É só uma questão de treinamento. A gente não trabalha sozinho. Então, sempre quando vocês forem escalar a sua equipe profissional, sempre vocês vão colocá-los em dupla. Porque você sempre tem que fazer a seguinte pergunta: quando essa pessoa for comer, quem vai olhar o paciente? Se a pessoa for no banheiro, quem vai olhar o paciente? Quando essa pessoa for lá mandar o zap para o contatinho, quem vai olhar o paciente? E aí vamos supor, porque se você coloca, como a maioria dos enfermeiros colocam, A, B, B, beleza. Aí você põe uma cadeirinha aqui, né? E você põe uma cadeirinha aqui. E aí o seu técnico fica tipo como um pitbull mesmo, olhando para o paciente. Quando esse daqui sai, aqui, você até pode minimamente, num rabo de zóio, olhar o 2 e o 1. Que é mais ou menos aqui, ó. Eu estou aqui. Vendo o paciente 1 e 2. O paciente 4, está vendo onde está essa? Esquece. Tá bom? Eu obrigo eles a rodar. Óbvio que eles não gostam. O problema é sempre que você não gosta. Enfermeira, a gente tem que andar mais para eu sei. Por que você faz isso? Porque eu não confio em vocês. E eu não dá para eu olhar tudo. Eu preciso que vocês vão trabalhar mais mesmo. Mas a outra enfermeira não faz assim. Não, deve dar outra enfermeira. Eu tenho dó dela, porque na hora que der merda, é no dela que vai estourar. Só que no meu, ele não estoura. Eu uso como cueca de ferro, de aço. Não passar nada. Isso você sempre tem que ter em mente. Então eu olho tudo. Da unha, aos objetos, aos acessórios, ao calçado e à roupa, ao cabelo. Isso passa lindo esse seu rabo de cavalo, faz igual. Não, filho, você tem um hospital, você quer ficar bonita, trabalha no shopping. Aqui todo mundo é feio mesmo. Bonita só depois do plantão. Por quê? Porque aqui é um hospital, filho. Você não está aqui para ficar bonito. Você está aqui para cuidar de pessoas. Então nunca se esqueçam da escala alternada. Nunca. E óbvio, vai ao rosto, eu jamais mando A e B juntos. Eu também já vi isso acontecer. Aí você manda A e B junto, ótimo. Quem vai cuidar de 1, 2, 3, 4? Você, idiota, que mandou os dois almoçar ao mesmo tempo.
não está no livro. Está aqui, ó, nas experiências das pregas estouradas pelas verdades que eu levei ao longo da minha caminhada na vida. Várias pregas estouradas. Várias. Aquilo ali serve também para a enfermaria. Ok? Também, mesmo raciocínio. Se eu tiver se ali 1, 2 com o 4, você coloca. Por quê? Porque se o A for no quadro 1, no leito 1 e 2, quando ele for para o café, o B não vai entrar no quadro 1. Não pode, confia! Vai lá comigo, enfermeiro, confia! Falou confia, é onde você fala. Não confia. Tudo bem? Já trabalhei em enfermaria também, já vi muita coisa acontecer. Não vacila. Vai fazer esse caso, porque o técnico também é médico, só trabalha no administração, só trabalha no clínico? Claro que não. Que setores que eu tenho na UTI e no hospital de uma forma geral? Expurgo. O que mais? É que a UTI tem sua farmácia específica. Eu vou colocar aqui embaixo que eu já vou falar dela. Farmácia. O que mais? A letra escuro. Rouparia. Eu tenho que buscar material da CME e retirar material da CME. O que mais? A rouparia nós temos duas, né? Rouparia limpa e rouparia suja. Suja. Termina o seu plantão, me deixa a roupa espalhada para você ver a carga que você não leva do enfermeiro que vai pegar o plantão de você. Ele só vai bater o olho e falar assim: eu não vou pegar o plantão enquanto o escuro e a rouparia estiver aqui. E ele vai olhar para o cara e vai falar assim: se seus técnicos estão embora, mas só vai para aqui. E no caso da farmácia, na UTI, ela é mais fácil. Por quê? Porque na UTI a farmácia fica dentro da UTI. Né? Às vezes você pode até colocar aqui materiais em lugares que gostam de colocar. Né? Eu não gosto de colocar essa função para o técnico de enfermagem. Eu gosto de deixar para mim. Então você vai pegar aqui o A, vai ficar com 1 e 3, mais CME. O B vai ficar com 2 e 4, mais escuro. O 5, o C vai ficar com 5 e 7, mais rouparia limpa. O que é rouparia limpa? Filho, se faltar um lençol, você vai dar um jeito de trazer o lençol. A maioria dos hospitais hoje já nem precisa, porque a rouparia tem um horário. Mas às vezes acontece, né? Sei lá, tem muita diarreia, muito sangramento, e aí você tem que ir trocando o lençol ao longo do plantão, às vezes acaba. Você tem que pedir mais. Então, a pessoa que está responsável por isso não. Aqui você pega aqui, rouparia suja, né? E aí você vai dividindo as tarefas. Você não divide só a tarefa clínica, você divide tudo. Tudo. Tudo tem que ser pensado no seu plantão. Antes de começar o plantão. Porque no meio do plantão, se você não pensar no começo do plantão, no meio do plantão você tem que pedir favor. Você fala assim: então, tudo bom? Pode me ajudar? Aí você fica na mão do funcionário. Porque nós temos 2 princípios de gestão, né? A gestão, 3 na verdade. A gestão para o funcionário concursado, aquele que não perde o emprego nunca, só se ele matar alguém no hospital e tiver um advogado muito ruim. Você tem de um funcionário
CLT que trabalha em instituição pública e o funcionário CLT que trabalha em instituição particular. E aí na instituição particular você tem duas. A instituição particular acreditada, com acreditação hospitalar, e a instituição particular não acreditada. Para cada uma dessas pessoas é um princípio de gestão. Quanto mais medo de perder o emprego, mais eles aceitam tarefas. O inverso, né? É exatamente o oposto dessa condição. Então, tudo isso acontece. Então, quando eu falo, eu vou trazer a realidade da UTI, eu não vou dizer para vocês quais são, não vou, isso pode ficar tranquilo. Quais são os materiais necessários para a intubação orotraqueal? Esquece, eu não vou colocar isso para vocês. Para quem realmente quiser, né, tem lá uma parte no Instagram que tem todos os materiais em vídeo e logo na sequência tem a lista dos materiais. Da mesma forma, porcaria. Gasometria arterial, pressão arterial invasiva, que a gente mede a pressão arterial externa. Uma aqui, nós temos pressão arterial interna. Para tudo tem material. Você tem que separar. O médico vira para você e fala assim: você está lá no meio do seu plantão que está uma correria. Vitor, eu vou passar uma PAI no paciente e tal. Separa o material quando estiver pronto, você já me chama? Tem que separar o material. Você tem que se preparar, porque tem que estar lá do lado dele. Para ajudar você e o técnico. Para ajudar ele a fazer o procedimento. Se ele for bom, fizer rapidinho, beleza, fica mais rápido para todo mundo. Se ele for inexperiente e demorar um século, você vai ter que ficar lá um século. Por isso que o médico tem que ser intensivista. Não interessa uma outra especialidade ou outra. As outras especialidades vêm para o problema específico do paciente. Vou pegar um exemplo. Eu tenho um paciente que teve um AVC. Ótimo. Vai chamar o neurologista e o vascular. O neurologista para complicação neurológica cerebral consequente do problema vascular. Então chama os dois. Mas quem toca o paciente é o intensivista. E aí eles vão formar uma equipe e vão dar a condução médica. Eu tenho um paciente que, sei lá, teve uma insuficiência renal aguda. Vai ter o intensivista mais o nefrologista. O paciente fez uma cirurgia, sei lá, uma laparotomia. Vai ter o intensivista mais o cirurgião. Mas quem toca lá dentro é o intensivista. Então, o lado bom de você estar numa UTI é que você vira parceiro. A maioria das UTIs, você faz plantão junto. A maioria é casada. Você chega, você vai estar, na maioria das vezes, sempre com o mesmo médico. E se muda, geralmente vai mudar nos feriados e finais de semana. E geralmente também são os mesmos folguistas. Raros são pessoas diferentes. Então, você começa a se acostumar com a equipe médica e eles também se acostumam com você. Ok? Tudo bem? Até aqui? Já são por gentileza? Oi? Beleza, então vamos ver algumas imagens. Opa! Como eu falei para vocês, existe planta física ideal numa UTI? Não existe uma planta física padrão numa UTI. Existe o ideal. Olha, se eu tiver possibilidade, esta é a melhor UTI. Isso na parte clínica, na parte, né, da equipe e dos leitos. Ok? Então aqui nós temos aqui, ó, os leitos abertos e nós temos geralmente leitos fechados. E o ideal é
está centralizado. Naquela UTI D, o posto de enfermagem ficava aqui. Então eu tinha uma dificuldade enorme de ver os pacientes do fundo. Eu gostava de ficar no fundo, porque nesse hospital, nessa UTI, ficou meio que padronizado. Os pacientes mais graves jogam para o fundão. E eu gosto mesmo dos mais graves, eu gosto desse tipo de paciente. E os menos graves ficavam aqui, porque a entrada era por aqui. E o posto de enfermagem ficava aqui. E não tinha um posto médico. Então, vira e mexe, eu chegava lá, principalmente no final de semana, tinha um folguista que ele adorava ficar sentado aqui. Ah, mas doutor, tudo bom? Tudo bem, eu preciso do meu lugar. Não, mas eu quero ficar olhando esses pacientes. Ok, pode ficar de pé e olhar. Eu preciso do meu lugar. Não, mas você não pode usar o computador do corredor? Não, não posso. Por quê? Porque está com o telefone, tem o e-mail que eu tenho que ver, tem outros documentos que eu também preciso acessar, eu preciso abastecer o sistema. Não, doutor, eu preciso deste lugar. Dá licença, por gentileza. O ideal é quando tem um espaço exclusivo do enfermeiro, espaço exclusivo do médico. Entende? Esse seria o melhor dos mundos. Ali não era um hospital acreditado. Então ali eu tinha uma conversa um pouco mais direta. Tudo bom, senhorita? Ali eu tinha uma conversa mais direta com a equipe médica. E literalmente o chefe da UTI fazia plantão de segunda a sexta-feira. E ele falou: você falou isso para o médico? Eu falei: por quê? Porque eu preciso desse lugar. Se fosse você, eu falaria a mesma coisa. Aqui eu vou ficar no corredor, e aí fiquei olhando os pacientes e aí. Então você acha que eu não tenho que supervisionar aqui? Ele: não, mas olha lá aquela noradrenalina. Já está no final, e é a terceira vez que eu vou falar com você, falando da pessoa, que eu vou falar para o fulano, para ele já deixar preparado. Ele é mesmo, né? Eu não olho só o paciente, tem que olhar tudo. Se você ocupar o meu lugar, você vai me atrapalhar. Se eu estiver no corredor, não tem problema de eu fazer a evolução no corredor. Só que eu não sou médico, não faço só a evolução. Você não acabou de pedir um monte de exames? Ah, eu pedi, como é que esses exames vão acontecer se eu não fizer acontecer? Por que você acha que vai encaminhar todos esses pedidos para os setores específicos? Sou eu, meu filho. Eu preciso. Esse é o melhor dos mundos. O enfermeiro faz as coisas acontecer. E na UTI você faz muito procedimento clínico. Nas enfermarias você faz menos procedimento clínico. Não é que você não faz. Você faz em comparação, você faz menos. Lá você tem muito mais atribuições administrativas. Então, por isso que eu tenho isso aqui. Percebe? Daqui eu consigo ver tudo. E toda a UTI vai ter leito fechado. Por quê? Porque às vezes o paciente precisa estar isolado. E aí, se eu tiver que isolar o paciente aqui do leito 4, eu vou ter dificuldade com o leito 5 e com o leito 10. Se for isolamento de contato, eu vou ter dificuldade porque a chance do que tem aqui passar para cá é enorme. E se for isolamento de aerossol, pronto, todo mundo vai pegar. Porque aerossol não tem limite. Até aqui já ficaria difícil. Porque o isolamento para aerossol, ou você tem que ter antessala. O que é uma antessala? Você abre uma porta. Aqui seria uma salinha fechada com outra porta. E aí eu entro nesta sala. Fecha essa porta. Nossa salinha sempre fica fechada. Antessala. Qual foi o único lugar que eu trabalhei que tinha antessala? Emílio Ribas. Não trabalhei em nenhum outro hospital que tinha antessala. Ou tem que ter sistema de pressurização. O ar ele tem que ser sugado deste lugar. Você tem um tubo que traz o ar e um tubo que puxa o ar. Por quê? Porque é aerossol. Porque senão eu abro a porta, o aerossol se espalha. O que é o aerossol? Para vocês terem uma noção bem clara. Você passa perfume no banheiro e você abre a porta. Quem está fora do banheiro vai sentir o cheiro.
mãe tinha leito fechado? Não. Trabalhei em UTIs que é tudo dentro. E aí o que você faz? Se for de aerossol, esquece. Vai pegar. Vai espalhar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Às vezes o paciente, se o paciente estiver entubado, mais fácil. Lembra dos filtros? Você põe um filtro lá no ventilador, beleza, você diminui ao máximo a chance disso sair pelo ventilador. Se o paciente não estiver entubado, só se ele estiver usando máscara N95 o tempo inteiro. E é difícil se o paciente usar máscara a internação inteira. Tá? Aqui um outro exemplo. A entrada, essa daqui, ó, é só um modelo, né? Ó. A entrada está por aqui, ó. Aqui é a área de recepção em que os médicos vêm conversar. Na maioria dos lugares, os médicos conversam direto no leito, mas tem lugar que o médico vem conversar fora. Tipo, o familiar vem, olha o paciente, sai, e o médico vem dar o parecer clínico. Sala administrativa, banheiro dos funcionários, o escopo, sala de supervisão, sala de comunicação, sala de material. Aqui está faltando o quê? Farmácia. Cadê a farmácia? Por que a farmácia tem que ser interna? Porque eu não tenho tempo de pegar o elevador, descer, pegar a fila junto com a galera da enfermaria, ser atendido, subir de elevador e trazer medicação. Não, filho, vocês não. E também com a galera da farmácia, você pega uma afinidade. Às vezes, literalmente, você chega no... Óbvio, quanto menos... O que é um hospital acreditado? A aula não é de gestão. Se o hospital é acreditado, você vai ver qual que é o selo do país da acreditação. Se é canadense, ele está dizendo que esse hospital funciona igual ao hospital do Canadá. Se é americano, esse hospital funciona igual ao hospital dos Estados Unidos. Se é europeu, funciona igual ao hospital da Europa. Se é japonês, funciona igual ao hospital do Japão. Esse é um hospital acreditado. Se não tem acreditação, funciona igual ao hospital do Brasil. Quando o hospital não tem acreditação, você literalmente bate às vezes na farmácia e fala assim, cara, eu preciso dessa medicação agora, urgente, e já eu pago para você. O que é pagar para você? Você usa a medicação, depois você traz a prescrição médica, e aí está pago a prescrição. O pagamento é a prescrição, para ele poder comprovar a saída daquele medicamento do estômago. Ok? Alguns hospitais, em situações de emergência, mesmo acreditado, você consegue fazer isso. Mas aí o hospital acreditado já é mais difícil, já é mais travado, porque ele tem princípios não brasileiros para resolver problema. Brasileiro, para resolver problema, a gente sempre dá um jeitinho. E para gringo, não existe jeitinho. Para gringo existe regra. 1 mais 1 tem que dar 2. Esse é o caminho que a gente segue. Então, raramente o gringo vai dar o jeitinho. Não que é o lado bom do brasileiro, no mundo é o lado bom. Ok? Então aqui volta a farmácia. Cadê a farmácia? Aqui, a UTI, ou a enfermaria, a estação de enfermagem, percebe? 2 postos de enfermagem. Por quê? Porque ele é dividido mesmo. O enfermeiro daqui só olha isso aqui. É como se fosse 2 UTIs dentro de uma UTI só. O enfermeiro daqui não interfere aqui em vice-versa. Sopa onde 2 pessoas metem a colher, está zero. Às vezes eu tenho, por exemplo, esse meu princípio de gestão, eu tenho colegas que não gostam. Às vezes ele fala, Vitor, hoje você faz a escala, porque às vezes você pega enfermeiro que também não gosta do administrativo. Tá bom. Aí eu faço a escala desse jeito, aí ele vem mudar, fala assim, essa vai ser a primeira e a última vez que você mexe na gestão. E se você mexer a partir da próxima eu não faço mais a escala. Tudo bem? Não, mas não precisa ser assim, precisa sim. Esse é o limite. O limite é quando eu faço, é do meu jeito. Você faz, é do seu jeito. Eu não concordo do seu jeito, mas eu não me intrometo na sua gestão. Se você não concordar do meu jeito, isso é um problema dele, não se intromete.
assinando e caminhando junto. Tem um monte de gente que tem isso mesmo. É esse informado? É esse que eu vou explorar. Eu tenho muito gás para fazer. Então é assim que a gente trabalha. Tudo bem? Falar outra coisa, acabei esquecendo. Aqui, geralmente, aqui também está faltando, né? Aqui está só os leigos, aqui também só os leigos, né? Geralmente, está faltando. Aqui, essas com uma caminha só é o leigo, beleza? Aqui tem box. Eu já trabalhei no TEI, todos os leitos eram box. Todos, não era aberto. Todos eram fechados em box assim. Igual hospital, sabe? Ou igual. Aqui não vai ter. Igual filme americano, com aqueles paredão de vidro que você consegue ver de fora. Então, essa daqui é bem provável que seja assim. Aqui nós temos o posto de enfermagem, dividido. Ok? E atrás da UTI, em algum lugar da UTI, vai ter o conforto médico. Porque o intensivista, ele dorme aonde? Não. Ser médico deve ser uma profissão muito louca. Porque tem médico que às vezes entra no hospital sexta-feira e sai do hospital na segunda. Você literalmente mora no hospital. Já peguei médicos que entravam na UTI tipo 7 horas da manhã e só ia sair 7 horas da manhã no dia seguinte. Então você vai ter que dormir no hospital. Não é que você vai ter que dormir no hospital. Você vai ficar 24 horas preso neste setor. Porque se acontecer qualquer coisa, porque geralmente se eu tenho 2 enfermeiros, quantos médicos eu vou ter? 2. Um enfermeiro vai tocar uma parte dos leitos junto com o médico. O outro enfermeiro vai tocar a outra parte dos leitos junto com o outro médico. É dividido. Então eu preciso ter um espaço em que o médico esteja descansando. Ele vem, faz a visita, faz a ronda, faz a prescrição. De manhã, num outro momento a gente vai falar sobre isso, tem a visita multidisciplinar para avaliar um caso específico. Depois disso ele vai para o descanso, né? Alguns médicos até gostam de fazer uma segunda ronda no período da tarde. Alguns médicos ficam no descanso e falam: se precisar de alguma coisa, vocês me chamam. E ele literalmente fica lá no descanso. Então precisa ter esse background, né? Esse espaço para que o médico tenha o seu descanso. A maioria das UTIs tem a sua própria copa. Porque a lei, o profissional tem que ter 15 minutos de descanso. Se ele não tiver os 15 minutos de descanso comprovado com o batimento do cartão, ele processa e ganha. Ele ganha. E aqueles minutos ele não como hora extra. E aí o hospital toma uma porrada financeira por conta de um processo trabalhista. E ganha. E ganha fácil. Não tem como perder um processo desse. Ok? A maioria dos hospitais, vai ter a copa exclusiva para os profissionais da saúde. E geralmente nessa copa fica ali já a maquininha para o funcionário bater o ponto da hora do café. Eu trabalhava num hospital que você tinha que subir 2 andares para bater o ponto e descer. Foram vários plantões. Você bateu o plantão com o ponto hoje? Não, por que não? Porque não deu. Não consegui nem mijar. Você acha que eu lembrei de bater o ponto? Acho que eu parei para tomar café. Eu parei. Mas você tem que bater o ponto. Eu falei, eu também queria ter realmente 15 minutos para poder descansar. Mas eu não tinha. O que eles fizeram? Colocaram a maquininha dentro da UTI. Que também um bom advogado consegue ganhar esse processo. Tá? O que mais? Aqui está faltando o setor da farmácia, aqui secretaria, sala de informações, uma sala de espera. Aqui não está mostrando a farmácia. Essa planta, olha que essa planta das gringas, hein? Não está mostrando
na farmácia. Toda UTI tem que ter a sua farmácia exclusiva. Também trabalhei uma vez numa UTI em que estava em transição e ficamos 3 semanas sem farmácia. Você tinha que descer na farmácia, na UTI que ia ser desativada, pegar a medicação dessa UTI e trazer para a UTI nova. Foi um inferno. Fiquei em emergência, acabou. Até você descer, até você pegar, até você voltar, pronto. Porque o paciente precisava já. Então é muito comum o UTI ter a sua própria farmácia. Tem hospitais que têm o seu departamento de imagem, mas isso é incomum. Tá? Geralmente a imagem pode esperar. Ok? Aqui um exemplo. Está faltando? O que está faltando aqui? Aqui nem parece leito de UTI, porque na próxima aula eu vou mostrar para vocês o que tem que ter do leito de UTI. Aqui não tem a régua, não tem nada, não tem isolamento, não tem nada. Ok? Tem que ter isso aqui, ó. Olha as separações. Como é que eu separo um paciente do outro? Por algum tipo de bioma. Por algum tipo de bioma. Ok? E você, como enfermeiro, o que você tem que fazer todo o plantão? Literalmente, abrir o bioma e ver se está sujo. Se tiver sujo, o que você tem que fazer? Se tiver sujo, o que você tem que fazer? Trocar. Oi? Trocar. Chama a equipe de limpeza e manda limpar. Isso aí, óbvio. Ninguém precisa ser mal educado ou ignorante, mas tem que acontecer. Repito, somos enfermeiros, eu não sou técnico. Lá na UTI Covid e nessa UTI quando faltava técnico, o enfermeiro assumia o paciente. E aí, ó, se eu estou trabalhando como técnico, eu não estou trabalhando como enfermeiro. Quem vai assumir hoje como técnico? Eu. Por quê? Porque hoje é meu dia de folga. Mas você vai dar banho, dar curativo, dar medicação, fazer as ações do técnico. Cara, no dia que eu trabalho como técnico, eu estou de folga como enfermeiro. E no dia que eu trabalho como técnico, é como se eu nem estivesse trabalhando. Porque é muito mais tranquilo ser técnico do que ser enfermeiro. Tá? Então eu literalmente preciso mandar limpar. E eu preciso ver. Ou, quando você corre junto, você consegue montar uma equipe boa, consegue trabalhar bem com uma equipe, a sua própria equipe te ajuda. Olha aqui o postinho de enfermagem, ó, observando tudo. Porque eu preciso ver. Quando eu não tenho essa possibilidade de visão, tem lugares que você tem um painel eletrônico e você consegue ver o monitor lá dentro, lá no leito do paciente. Eu não estou olhando o paciente, mas eu estou olhando o monitor. Mas só isso é insuficiente. Lembra da aula de avaliação clínica? Eu avalio olhando já de longe e eu avalio ouvindo. Às vezes uma respiração inadequada, você fala, esse paciente está começando a dar assim. Pô, doutora, a respiração aqui já está ruim, já chama o fisioterapeuta, já faz a avaliação para a gente fazer uma intubação eletiva. Só de ouvir. Outro exemplo, posto de enfermagem, olha lá. Então você tem que gostar de um setor assim. Porque não é todo lugar, todas as pessoas que gostam de um setor assim. Pelo contrário, a cada 100 profissionais, você vai ter 2, 3 que querem trabalhar na UTI. Ainda bem. Cada um trabalha na onde tem a preferência. Outro exemplo. Olha aqui. Aqui não é nem um posto de enfermagem, né? Aqui é uma bancada central. Também vou colocar o que precisa ter em cada leis. Então, né? Que é bem. Ainda falta, né? Que seria uma UTI neonatal. São as isolantes, né? Pois na próxima aula eu volto para falar
Se o paciente, quando eu falo para você que o funcionário vê 2 pacientes, se eu deixo essa funcionária aqui e aqui, ó, se eu deixo essa funcionária aqui e aqui, óbvio que para ela é mais fácil. Ó, se eu deixo ela aqui e aqui, ó, um funcionário aqui e aqui, e outro funcionário aqui e aqui, é óbvio que para ele é mais fácil. Eu sei disso. Não sou idiota. Fui auxiliar de enfermagem de UTI. Eu não fiz o técnico. Naquela época você podia trabalhar. É óbvio. Mas eu não quero. Porque se esse funcionário sai para tomar um café, essa daqui não vai vir para cá. Não vai. Qual que é a regra que eu fazia para fazer essa divisão? Eu não perguntava, Samara, quem você gosta? Eu não perguntava quem você gosta, porque para mim eu estou cagando quem você gosta. Eu só perguntava quem você odeia. Aqui, quem você odeia? Que você não aguenta olhar na cara. Ah, eu odeio a Silvana. Ótimo, eu jamais colocaria você em você. Ai, eu gosto da Aline. O problema é que você gosta da Aline. A minha única regra é: vou fazer o máximo para você nunca ter o desprazer de trabalhar com a Silvana. Silvana, quem você odeia? Se você odeia a Amara, show de bola, eu já resolveu o meu problema com uma paulada só. Eu resolvi 2 problemas. O problema é se você falar assim: ah, eu odeio agora sim a Joyce. Todo mundo aqui virou você. Até nunca. Mas isso, todo mundo de Joyce. E você quase nunca vem. Isso não seria uma questão pessoal que teria que Ok, deixar para sim. fora do hospital? Mas aí é princípio de gestão. Eu gerencio, aqui a aula não é de gestão, aqui eu só estou dando uma experiência. Por isso que eu estou falando. Eu não pergunto para você quem você gosta. Ah, eu gosto da Giovana, eu gosto muito de trabalhar com ela. Ótimo, abre uma unidade, uma casa de repouso que sejam sócios. Ou casa, divide uma rede, sei lá o que vocês vão fazer. Quem você odeia? Ah, eu odeio a Joyce. Ok, vou fazer o máximo para você nunca ter o desprazer de trabalhar com a Joyce. Por quê? Porque eu preciso que você cubra ela quando ela não estiver. E que ela cubra você quando você não estiver. E que vocês não pisem na bola. Porque eu não vou estar na orelha de vocês. Eu não trabalho assim. Aqui não é aula de gestão. Eu estou dando uma leve pincelada. A única coisa que eu deixo claro é: vocês têm alguma dúvida? Não, o plantão acaba às 7. Qualquer problema vocês me chamam. Se for no período da manhã, você tem banho? Tem. Na hora que você for dar o banho, você aperta a campainha, porque eu quero ver o paciente. Quero avaliar o paciente. Tudo bem? Só isso que eu te peço. Não faça nada na dúvida. Nada. Me pergunte 1000 vezes, mas não faça nada com dúvida. E toca o plantão naquilo que você sabe que você tem que fazer. Então essa questão, Esther, é uma questão para facilitar a vida. Por quê? Pessoas que trabalham felizes trabalham melhor. Imagina você trabalhar do lado de quem você odeia. Seu plantão vai ser um inferno. E se seu plantão for um inferno, o meu plantão vai ser um inferno. Eu odeio o inferno, eu quero céu. Eu quero ficar do lado de Jesus. Eu adoro assistir The Joyce. And Chosen, né? The Chosen. Adoro assistir. Meu, legal. Ajuda Jesus, meu irmão, eu quero bem, assim, eu quero estar lá, não quero ir para o lado. Eu quero fugir do caminho. Isso para mim me deu muito certo. Tá bem? Se você vai fazer isso ou não, é que hoje não é aula de gestão, então eu não vou falar, porque aí nós queríamos no mínimo 3 aulas para explicar o que é liderança, o que é gestão de pessoas. Porque eu não vou fazer você virar amigo da Joyce. O problema é de vocês duas, vocês odeiam. É o problema de vocês. Olha, se eu puder deixar você no 1 e a Joyce no 10, é o que eu vou fazer. Para você não ter nem risco, nem ter o desprazer, tem que olhar para a cara dela e vice-versa. Se der. Se não der, é problema de vocês também. Pede demissão se está muito bom. Mas vamos fazer as 2 ceramiquinhas. Olha que ótimo que pensa essa cara.
adoro esse som, mas isso jamais deve acontecer. Tá? Não vai ser hoje que eu vou explicar, mas este som jamais deve acontecer. Porque senão você cria um estresse contínuo nesse paciente, e esse estresse contínuo nesse paciente vai causar delírio nesses pacientes. Profissional, sessões de barulho. Eu gosto, sou meio doido, eu gosto, mas realmente, o profissional também. A UTI tem que ser literalmente aquela foto antiga, é que não existe mais, porque o mundo está muito chato. Mas eu gostava de ver na parede aquela foto daquela enfermeirinha bonitinha. Faça silêncio, isso aqui é um hospital. A UTI tem que ser silenciosa, mais do que qualquer outro setor, porque aquilo que o paciente precisa é dormir, mesmo que seja sobre a luz do dia, né? Outro exemplo. Sempre vai ter as cortinas de separação. Aqui é um pezinho também, tá vendo? Aqui é um T. Então já a supervisão do enfermeiro nessa UTI já é um pouco mais difícil. E provavelmente aqui deve ser o posto de enfermagem. A supervisão do enfermeiro deve ser mais difícil. Tá? Às vezes acontece. Porque você vai ter a UTI que aquele prédio permite que seja construída. Porque aquela UTI quadradinha com um posto de enfermagem no meio seria como se pegasse metade disso aqui. Como se pegasse ali o refeitório lá embaixo. É grande, não é todo lugar que tem um espaço grande assim. Ok? Olha que UTI, né? Que projeto lindo, maravilhoso, bonito. Não posto de enfermagem acabou de passar, ó. É, ó. O posto de enfermagem, que coisa linda. Olha outro posto de enfermagem aqui, ó. Lindo, maravilhoso essa UTI. Sensacional. Isso é só um projeto. Tá? Todas as UTIs são assim? Não. Por quê? Você tem o tamanho que se pede para isso acontecer. Mas de forma geral, ó, é sempre aberto. Porque eu preciso ver. E o funcionário que está passando, mesmo que não seja o seu paciente, você tem obrigação, se for o enfermeiro. Paciente da. Vamos supor, seja o Ricardo. O paciente da Samara está esquisito. Por que você viu? Porque não é. Por isso que a maioria dos hospitais UTIs não trabalham com sistema de box. É justamente para a gente ver e ouvir. Aqui vai ser da próxima aula, que é o que todo paciente tem que ter, ok? Obrigatório. Aqui até mais, tem coisas aqui que não são obrigatórias. E o que eu faço quando eu recebo um paciente? O paciente peguei lá o plantão do PS ou da enfermaria, vai subir um paciente para o leito, sei lá, para o leito 10. Beleza. O que eu tenho que fazer para receber um paciente em UTI? Tudo bem? Então, as primeiras aulas, para quem não gosta de UTI, vai ser muito específico mesmo. Ok? Muito específico. O slide não está finalizado, mas eu mando, assim que ele estiver finalizado, eu mando para vocês. Esses videozinhos eu peguei no YouTube, então o link está aqui. Vocês conseguem assistir, mas eu vou mandar. Porque às vezes pode ser que eu mande em PDF, se eu mandar em PDF você consegue assistir o vídeo. E aí depois que eu terminar essa parte mais administrativa da UTI, aí a gente vai pegar algumas doenças específicas e alguns procedimentos específicos. Né? Então, tipos de choque, gasometria arterial, que a gasometria acontece também nas enfermarias. O que mais? Balanço hídrico, então alguns procedimentos bem específicos. Cuidado com faltas, porque se vocês perceberem, serão poucas aulas, muito poucas aulas, muito mais preocupado com o número de faltas
é com conhecimento mesmo, porque o que a gente falou hoje, a gente repetiu um pouquinho da aula passada, né? Do que a gente falou na aula passada, mas o que a gente falou hoje eu já não repito mais. Tá bom? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenas noches, pessoas. A Esther chegou depois, o Lucas chegou depois.